Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas do sexto ano. Vamos continuar lá atrás, há milhares de anos, para continuarmos a entender a evolução do ser humano. Nós vimos a dispersão do ser humano, a sua origem, a evolução da espécie, que muitos perguntam, é um questionamento muito pertinente, como que fomos adquirindo as nossas características atuais. Isso todo fez um processo de adaptação ao clima, ao território. Então, quanto mais o ser humano foi subindo para o norte, onde não tinha o calor intenso do continente africano, nós fomos perdendo a tonalidade da pele, os pelos, todas essas adequações fez o que somos hoje. O ser humano é o único animal, além do raciocínio, a produzir cultura, por ter raciocínio. Então, nós começamos a nos adequar e, nesse processo, fomos descobrindo maneiras de sobrevivência. Vamos para o período paleolítico. Esse período, também chamado de Pedra Lascada. Esse período, para alguns historiadores, é questionável, pois fica limitando o ser humano apenas a utensílios e a manobrar pedras. Outro grupo de historiadores concorda que, com certeza, houve outros materiais, mas o que restou, o que sobreviveu, os indícios, tudo aquilo que foi encontrado, eram utensílios de pedra. Foi o que sobreviveu ao tempo. Então, o Paleolítico é o período mais antigo. E eu quero dar uma dica a vocês. Tem um canal no YouTube de um paleontólogo muito legal. É Pirula. Procure no YouTube e procure a evolução do ser humano. Ele vai explicando todas essas adequações e mudanças do ser humano. Pesquise lá. Então, os primeiros hominídeos, os Homo habilis, começaram a adaptar as pedras como facas para que pudessem, então, cortar carne dos animais. E a vida no Paleolítico se tornou mais viável. Os homens ainda eram nômades, viviam da caça e da coleta. E foi um momento também, há 2 milhões de anos, a descoberta do fogo. E isso facilitou ainda mais a vida, protegendo contra os animais, aquecendo, iluminando a noite, protegendo por animais mais perigosos. Isso tudo foi proporcionando o homem condições para se manter vivo, mais saudável. E com a descoberta do fogo, foi possível cozinhar os alimentos, dando mais resistência física, força. E o que são nômades? O homem ainda não tinha a habilidade da agricultura, não tinha ainda o saber do plantar. Então, eles, de tempos e tempos, indo em busca de alimentos. Caça, frutas, raízes, ficavam em determinados lugares por um certo período, coletando, caçando. E quando ali havia escassez, eles buscavam outros lugares. Nômades, aqueles que ainda não tinham lugar fixo, iam em busca de alimentos. E com a fabricação desses utensílios de pedra, como faca, machado, lanças, eles começaram também a se aprimorar na caça. Antes desses utensílios, eram pequenos predadores, eram pequenos animais. A partir desses instrumentos, começaram a caçar animais de maiores portes. E com isso foram aprimorando também as suas moradias, que com ossos desses animais grandes, com couro, com madeiras, começaram a fazer cabanas. E assim, montando seus acampamentos em cada período e lugares que eles iam se estabelecendo. A respeito da descoberta do fogo, um detalhe interessante. Por muitos anos, a historiografia acreditava que o fogo foi dominado ou descoberto há 700 mil anos. Mas pesquisas mais recentes comprovam resíduos, resquícios de fogueira na África há cerca de 2 milhões de anos, que se usava o fogo há cerca de 1 milhão de anos atrás. Vocês conseguem imaginar como foi essa descoberta? Porque o fogo até então era uma coisa só da natureza.
Só havia fogo quando caía um raio numa árvore, quando caía um raio, e isso fazia com que o fogo, até eles entenderem que eles poderiam produzir esse fogo. Aí mudou muito a vida dos nossos queridos antepassados. E no período paleolítico, não foram só essas grandes invenções ou descobertas. Também o ser humano se expressava em desenhos, chamados de desenhos rupestres, encontrados em cavernas pré-históricas ou em outros ambientes. Estima-se que esses desenhos começaram há cerca de 35 mil anos atrás. Eram desenhos sem perspectivas, porém expressava muito bem o cotidiano deles. E por volta de 17 mil anos atrás, foram encontrados desenhos mais elaborados, como na caverna de Lascaux, da França. Em uma caverna em Altamira, na Espanha, foram encontrados desenhos ainda mais explicativos. Dava para perceber a dança, momentos religiosos, há cerca de 10 mil anos. E no próximo período, a partir de 40 mil a 12 mil anos atrás, período que os historiadores denominam como Neolítico, ou seja, a Era da Pedra Polida. Foi quando o homem começou a se aprimorar nas suas habilidades de construção de ferramentas. Foi quando ele começou a polir mais a pedra, afiando mais a pedra, fazendo facas mais afiadas, lanças mais pontudas. E no manuseio de ossos e madeira também foi aprimorando as suas ferramentas e armas. E foi nesse período que o homem descobriu a agricultura. Foi o momento em que começou a plantar. Aí tudo mudou. Por causa da agricultura, ele se fixou a sua moradia. Então, a partir da agricultura, tudo mudou. Por isso é chamado Revolução Agrícola. Que o termo revolução determina que a partir daquele evento, tudo se modifica, a vida se transforma, não se vive mais da mesma forma. Essa, com certeza, foi a primeira grande revolução. Nós vamos estudar muitas revoluções no decorrer dos anos escolares. Vocês vão ver. E, com certeza, foram as mulheres, pois as mulheres que eram responsáveis pela coleta, que observaram que a semente, ao cair, ela brota uma nova planta. Olha as mulheres aí agindo, atentas. Parabéns, mulherada. E esse processo fez com que o homem, o seu grupo, deixasse de ser nômades e passaram a ser sedentários. Sedentários, historicamente, o conceito é diferente do conceito médico. Que o sedentarismo, no conceito médico, são aquelas pessoas que não fazem atividade física, ficam o tempo todo parado, causando problemas de saúde. No termo histórico, sedentarismo quer dizer que o homem se estabeleceu, se instalou no lugar, começou a fazer a sua moradia. E foi nesse processo agrícola que começaram a fazer algumas tribos, aldeias. As pessoas começaram a ficar no lugar, pois começaram a produzir o seu próprio alimento. Isso trouxe também a domesticação de alguns animais e fez com que toda a vida fosse de uma outra forma, desenvolvendo, repito, ferramentas para utensílios e o manuseio da terra. E esse processo aconteceu no Oriente Médio, há cerca de 10 mil anos. Entre ali as margens no Nilo do Egito até os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Como também em outras localidades aconteceu esse processo, como nas Américas, onde hoje é o México e o Equador, há 8 mil anos. Esse processo agrícola também. Então, a partir de agora, o homem não precisava mais andar em busca de alimentos. Desenvolveu a sua caça, com as suas ferramentas e lanças maiores, aumentou também a sua capacidade de caça. Não mais caçando apenas animais pequenos, mas caçando elefantes, rinocerontes. E com isso, habilidades com o osso. Pôde fazer cabanas melhores, armas melhores, inclusive a agulha de ossos. Então o homem vai na sua habilidade
o seu manuseio com suas mãos e desenvolvendo a sua inteligência, se capacitando para uma vida melhor. Foi a agricultura e o homem começou a produzir seu próprio alimento. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente dá sequência a todo esse período fantástico da pré-história. E vou deixar aqui um quiz para que vocês respondam, ou pelo comentário, ou me mande e-mail. Lembrando que essas aulas em vídeo é para ajudar vocês a lembrar aquilo que o seu professor ou professora falou com você em sala de aula. Preste atenção nas aulas do professor ou professora, façam as atividades. E se vocês gostam de vídeos objetivos, claros e diretos, seu lugar é aqui. Não falta o próximo vídeo. Até lá!